Muitas famílias chegam até o consultório achando que o seu filho tem algum problema, tem algum tipo de transtorno, enfim, está com algum tipo de atraso nos marcos do desenvolvimento. E eu entendo que hoje, cheio de informações como a gente está nas redes sociais, além disso, a gente sempre tem aquele familiar que fala assim: olha, mas seu filho ainda não está falando, o meu falou com tal idade, eu conheço outro que andou com tal idade. Então, assim, a gente pega muito isso e é meu papel como pediatra, obviamente, acolher essa família, fazer essa escuta ativa, mas a gente analisar dentro do crescimento e desenvolvimento dessa criança e ver se realmente há algo de errado que deva ser analisado. É verdade, muitas famílias chegam no consultório querendo respostas rápidas, mas a verdade é que esse caminho demora até chegar lá. Ele é resultado de uma avaliação que é rigorosa e que envolve diversos profissionais, como eu na neuropsicopedagogia, você na pediatria, neurologista, psiquiatras, às vezes também é necessário. Então é um processo que, se a gente tentar adiantar, ele pode acabar dando diagnósticos errados e, além disso, ainda acabar limitando aquela criança, né? Verdade. E isso aí que você falou, a gente não pode pular etapas, é um processo demorado, a gente tem que fazer, são diagnósticos, né, que envolvem realmente uma equipe multidisciplinar. E hoje eu trouxe aqui para poder abrilhantar ainda mais essa nossa conversa, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Na verdade, eu tive a honra de ser staff dela quando ela foi residente no hospital do PPMG, né, da UFRJ. E depois ela acabou fazendo a sua formação em neurologia pelo Instituto Fernandes Figueira, e está aqui conosco hoje, então, a doutora Luísa Sotero, que com certeza vai acrescentar muita coisa. Bom, vamos lá então, né? Na pediatria, eu acabo fazendo a vigilância do crescimento, desenvolvimento, a gente acaba aplicando as escalas, né, os marcos, né, de Denver, que são muito importantes. Mas é claro que a gente sabe que a gente tem que avaliar a criança num todo, e muitas vezes, né, a mãe chega com uma queixa, por exemplo, de um atraso na fala, mas falar é muito mais do que também você entender, e às vezes você vê que essa criança é uma criança antenada, é uma criança que reconhece, atende pelo nome, enfim, eu acabo pegando essas mães e tendo que filtrar aí o que realmente é relevante nessa queixa, o que dá para a gente tentar acompanhar e não fazer nenhum tipo de intervenção, ou o que eu preciso encaminhar para o especialista. Eu queria ouvir de você agora, né, o que é, assim, sinal de alerta para essa mãe que está aqui nos assistindo, para que realmente, para o pediatra também, que às vezes está aqui nos assistindo, né, se atualizando também, né, se reciclando, o que chama realmente a atenção e que, assim, ó, isso eu não posso deixar de encaminhar para o especialista, né? Olha, Carol, o que eu acho? Realmente, assim, não tem como vocês encaminharem todas as crianças que aparecem com alguma questão de saúde emocional, comportamento, na escola para o especialista, senão a agenda não cabe, né? Nem no público, nem no particular. Então, o que eu acho importante a gente pensar? Primeira coisa que é um encaminhamento imediato para o neuropediatra ou para o psiquiatra infantil é alguma regressão do desenvolvimento. Então, se você notou que era uma criança que estava indo bem, ela fazia as coisas, estava nos marcos e perdeu os marcos, isso é muito importante. Então, qualquer regressão de atendia pelo nome e parou de atender, conversava, está com a linguagem confusa, conseguia frequentar a escola, não fica mais, está tendo crise de choro, ou era uma criança com comportamento ok e de repente ele tem explosões de raiva. Essa regressão de comportamento é muito importante se a gente já encaminhar para o especialista. Tirando isso, alguns atrasos no desenvolvimento pontuais podem acontecer e você, como pediatra, pode acompanhar isso no consultório. Agora, como vocês sabem, o desenvolvimento tem vários marcos de várias áreas. Quando várias áreas atrasam, linguagem está atrasando, o social está atrasando, a parte motora, coordenação motora fina está atrasando, vários marcos atrasando, eu acho que vale a visita do especialista. E, claro, quando a gente tem algo grave, então se a gente tem um prejuízo grave de alguma área, se você pega uma criança já com 4 anos, que você está vendo que é uma linguagem muito atrasada, que seria de 1 ano de idade, ou uma criança que na escola com 8 anos ela não alfabetizou ainda, se você vê que é um atraso grave do desenvolvimento, mais de 2 anos de atraso, aí com certeza você já pode mandar para o especialista. Fora isso, está alterando um pouquinho alguma área do desenvolvimento, você pode tentar manejar
orientando rotina, orientando estimulação em casa, de repente passar por uma psicóloga se for algo comportamental, para uma fono se for algo de linguagem, e depois caminhar para o especialista se aquilo não for resolvido. Não, entendi e acredito nisso também. Eu penso que o diagnóstico não é uma parede de cimento que rotula a criança, mas muitas famílias buscam por esse diagnóstico para tentar encontrar esse caminho. E aí eu queria, assim, entender melhor também a respeito dessa avaliação, porque eu entendo que vocês, né, a pediatra vai sinalizar esse marco de desenvolvimento, vai descartar também questões orgânicas, entendo que a neurologista também vai fazer toda essa avaliação, né, vai ver como funciona esse cérebro de forma orgânica, e eu entendo que a minha avaliação, ela vai criar estratégias para a gente, o que a gente vai fazer com o que ela tem, né, então eu digo que é como se fosse um manual de instruções da criança, né, onde você vai conseguir, de repente, tirar a angústia daquela família, porque você vai estar dando estratégias de como aquele cérebro funciona na prática, e no caso, por exemplo, se for realmente um transtorno de neurodesenvolvimento, da gente conseguir fazer esse acolhimento também com a escola, né, no processo de inclusão. Sim. Então, eu acredito que essa avaliação, né, também ajuda bastante as famílias e a escola. Eu queria saber de você. Você acha que quando já tem esses sinais da pediatria e quando já tem também essa avaliação minuciosa, né, de como está esse cérebro, né, na prática, você acha que isso ajuda? Como que você acha que funciona esse processo para que a gente consiga, de fato, fechar esse diagnóstico? Você acha que ter esses dados já mastigados ajuda aí no seu processo de diagnóstico? Olha, ajuda demais, tá? É uma pergunta bem comum no consultório, se vai direto para o especialista, por quem passa antes, passa por quem, essa ordem. Na verdade, a ordem dos fatores não altera muito o resultado, o importante é estar investigando. Sim. Mas quando eu já recebo a criança em primeira consulta com o relatório da escola ou com uma avaliação minuciosa de alguma terapeuta, isso já é meio caminho andado, tá? Fica muito mais precisa a minha avaliação e a minha intervenção, independente do diagnóstico. Porque eu estou olhando aquela criança e eu vou precisar saber, independente de tudo, como ela é na escola, como é esse aprendizado, como é essa socialização por visão de outros adultos, que não só os pais. Nem sempre os pais vão me trazer todas as informações de primeira, às vezes é normal, a gente esquece, ou a gente acha que uma observação ali não é tão relevante naquele momento. Eu tô vendo uma criança num momento que ele pode estar ótimo, ele pode não estar num dia legal. Então, invariavelmente, eu vou precisar de um relatório da escola, eu vou precisar de uma avaliação terapêutica, seja da área do aprendizado, seja da área comportamental, da área de linguagem. Então, quando eles já chegam para mim com toda essa visão do terapeuta, da escola e mais a família, é meio caminho andado, me ajuda muito. Ai, que bom. E queria falar também aqui, eu acho que de extrema importância, de um assunto que é a questão de telas na infância, né, gente? Isso aí, eu fico parando para pensar de nós, na nossa geração, que a gente tinha a televisão da sala, que era uma janela passiva, né? E agora a gente tem tablet e celular, que é um sequestro, assim, real da atenção. Então, nós adultos que não tivemos isso, já nos encontramos em processos onde tira o nosso foco, o nosso celular, tira a nossa atenção. E isso, para a criança, causa danos reais. Eu vejo muitas famílias que chegam no consultório e com várias queixas. Meu filho não tem atenção, não tem foco, é agitado, agressivo. E aí eu vou investigar, né, fazer aquela anamnese e aí eu percebo. Aquela pergunta básica, como que está o uso de telas? Usa tablet, celular? Quando eu vou ver, o dia inteiro, é todo o tempo. E aí aquela criança que está com vários atrasos, na verdade, quando às vezes uma simples intervenção minha de, então vamos reduzir pelo menos um pouquinho? Quando volta já tem uma melhora absurda, né? Então isso acaba também fazendo com que alguns profissionais que não tenham esse olhar possam dar um diagnóstico de um transtorno de neurodesenvolvimento, onde, na verdade, são questões mesmo em casa. E isso me preocupa demais, o uso de telas, né? A gente que tem filhos, né? É algo porque, assim, de alguma forma, isso acaba fazendo com que os pais consigam ter qualidade de vida. A criança está ali entretida, você consegue lavar uma louça, conversar com seu esposo, sair, né, conversar com as amigas, mas a gente sabe que isso causa danos reais, né? Acho que nós aqui, especialistas, sabemos. Então, assim, eu queria que você tirasse uma dúvida sobre como você consegue, através dos seus instrumentos, diferenciar um dano por uso de telas de um dano no sentido, não dano, né, mas de um transtorno de neurodesenvolvimento ou algum outro transtorno que também afete ali diretamente como a tela.
Pode deixar que eu vou te responder. Assim, esse é um tema muito importante. Eu me sinto até meio repetitiva, né? Porque vocês também devem se sentir. A gente fala isso o tempo todo com várias famílias. E a gente fala, nossa, que coisa, né? Repetitivo, ficar falando disso. Mas a gente tem que falar porque realmente é real. E até tá? na casa da gente. Na nossa casa também, na casa de todo mundo. Uhum. E aí, assim, eu, particularmente, eu não sou radical do tipo, olha, 0 telas pra todo mundo, televisão não existe, celular não existe. Porque eu acho que existe, tá aí, o celular tá na nossa mão, o tablet tá aí, a televisão tá aí. Mas, assim, a limitação, né, o equilíbrio, eu acho que é o ponto que a gente precisa chegar e que a infância tá longe de atingir esse equilíbrio, tá? Então, assim, eu vou ser bem honesta, como que eu diferencio um dano por excesso de tela ou um transtorno de desenvolvimento real? Eu não diferencio. A princípio, não tem como diferenciar, tá? Até porque, na grande maioria das vezes, eles coexistem. Então, eu tenho uma criança com uma dificuldade de desenvolvimento que está exposta a um excesso de telas e esse excesso de telas só vai amplificar. Às vezes, era um sintoma que estava ali, estava mais quieto, e aí o excesso de tela coloca uma lupa. Então, os sintomas começam a gritar, tá? Então, o mais comum, 99,9% das vezes, eu tenho uma criança que tem uma questão de desenvolvimento e tem um excesso de telas, tá? E aí, não importa, porque, a princípio, a resposta vai ser o mesmo para os dois. Qual vai ser? Retira as telas. Então, eu falo assim para as famílias, em casa, será que é muita tela? Será que não é? Tem isso, tem aquilo, já tem um diagnóstico prévio? A resposta é a mesma. Vamos tirar? A gente faz 4 semanas sem tela. 0. Detox. 4 semanas sem tela. Observa essa criança depois dessas 4 semanas. Como vão ficar os sintomas? Tá? Aí a gente vê, de fato, o que aquele cérebro entrega. Se a criança se reorganizou plenamente. Maravilha, segue a vida sem tela, não precisa pro neuro, não precisa pro psiquiatra, não precisa de ninguém. Agora, melhorou, mas eu sigo observando ali algumas dificuldades, aí sim você vai buscar o especialista. Eu acho que só contextualizando aí, né, a gente percebeu muito isso, a gente viu muito isso durante a pandemia, né? Então, assim, os pais trabalhando em home office, as crianças sem escola presencial, né? Eu acho que isso foi realmente uma situação que atrasou muito também o desempenho dessas crianças na escola. Teve um atraso de linguagem, a gente pegou e a gente ainda está pegando esses vestígios aí, né, esses resquícios aí que a pandemia trouxe, Sim, né? A gente pega uma rebarba, né? Uma rebarba, daí. exatamente. A gente acaba pegando muito Sim. isso, né? E aí até, já que você está falando isso, eu vou comentar de um casinho que eu peguei no consultório, porque me chocou, mesmo a gente estuda, a gente vê criança, a gente estuda o livro, mas tem coisas que a gente vê na prática que chocam a gente, né? E aí eu não compartilho com todo mundo, porque às vezes as pessoas interpretam errado, mas eu peguei, logo pós-pandemia, uma criança que chegou para mim com, assim, 1 ano e 3 meses, com todos os critérios do DSM-5 de espectro autista, tá? Todos, sem tirar nem pôr nenhum, tá? Se fosse classificar, ele seria autista grave, ele seria nível 3 de suporte. Todos os critérios de autismo. E aí, contexto de pandemia, era uma criança que desde os 2 meses de vida, ele estava exposto de verdade a telas 10 horas por dia, assim, o dia inteiro, desde os 2 meses de vida, no contexto familiar, enfim, exposto a telas. E aí, claro, bom, vamos investigar, vamos começar uma intervenção. Eu acreditei que, esse diagnóstico vai acabar chegando, né? Mas vamos começar a intervir, vamos arrumar a casa, vamos cortar a tela, começar a passear, brincar, conversar com a criança. Eles me voltou para mim depois de uns 6 meses, né? Com quase 2 aninhos. 0 atraso de desenvolvimento. Eu dei alta para essa criança. Então, assim, isso me chocou porque, é claro, toda criança autista, eu vou tirar a tela, ela vai virar não autista. Lógico que não é essa interpretação que eu quero. Mas o ambiente, ele tem a capacidade de moldar o cérebro da criança. E é igual aqueles casos que a gente vê no Instagram, às vezes, de criança que foi criada por macaco, por cachorro e late, sabe? Você foi criado por tela, né? Gente, é verdade. Isso realmente genética, é real. né? Então, assim, é chocante demais. E aí, até assim, reiterando aí tudo que a gente está conversando até agora, né, eu li há pouco tempo uma matéria muito interessante, né, que assim, tem um remédio que ele é assim, um fenômeno, é um remédio que vai melhorar o comportamento na adolescência, vai melhorar o desempenho na escola, vai melhorar, assim, vai deixar a criança com um ótimo rendimento escolar, enfim. E sabe que remédio é esse? Ele é gratuito, mas ele não está no SUS. É muito engraçado isso. O remédio é você fazer pelo menos uma refeição junto com essa criança, porque hoje o que a gente mais vê com essa vida louca é que a criança come num horário, os pais comem em outro horário. Então, assim, fazer essa refeição
uma vez no dia, com a família toda, e uma coisa que eu faço, até tenho feito na minha casa, porque médico, né, o workaholic, não tem como ali não tá olhando o celular, respondendo. Eu falo, olha só, eu e o marido somos médicos, deixa o telefone em outro lugar. Crianças, nada de iPod, iPad, sei lá o que, das contas, vai sentar aqui todo mundo e vamos conversar, né, e conversas mais intensas, né, não é conversar como é que foi seu dia na escola, vai falar assim, legal, é a resposta que eles sempre dão, né? Então, assim, você ter aquela conversa, você perguntar, né, o que fez a criança feliz, o que te frustrou naquele dia, dar nome às emoções, eu acho que com essa vida nossa, né, de tanto, de falta de tempo, isso tudo passa batido, né? E aí a gente vai colher frutos disso, às vezes não necessariamente ali imediato, mas em algum momento da vida a gente vai colher esses frutos, né? Eu acho que só aproveitando esse gancho. Eu queria também, assim, algo que eu já vi, que eu percebi que eu queria tirar uma dúvida com você. Porque eu percebo que crianças hiperativas, até quem tem o diagnóstico de TEA, né, do transtorno do espectro autista, tem uma tendência maior à questão de tela, até pela hiperestimulação que tem, tanto no TDAH, hiperatividade, que é físico-mental, e no TEA, que é um cérebro hiperestimulado, né? Então, assim, existe essa influência, então eu também vejo muitos pais que também se fecham para um diagnóstico, não, meu filho gosta de tela, é assim, e a gente precisa também desse meio termo, porque tem o que é realmente tela e tem algo, e tem a questão da predisposição também. Meus pacientes hiperativos são todos viciados em tela. Eu até brinco com meu filho, eu falo, olha, tá queimando seus neurônios, tá? Ele fica desesperado. Aí, ó, quando você fica com raiva, não consegue se controlar, que você perde as coisas, é da televisão. Aí ele já, não toma, mamãe, desliga, sabe? Porque, assim, eu faço isso com meus pacientes também, pego o cérebro, mostro, mas, assim, eu percebo, assim, essa tendência, já li estudos, né, no sentido disso, e eu queria também saber isso de você. É aquilo que a gente falou no início, eles coexistem. Então, assim, é muito comum uma criança com uma dificuldade de comunicação, de socialização, ela vai naturalmente buscar mais a tela. Sim. Porque ali ela não precisa estar se comunicando, ela não precisa estar socializando. Uma criança com uma questão comportamental, uma dificuldade comportamental, é natural a família ofertar mais a tela. Porque a criança não brinca sozinha. Ela não fica quieta, ela mexe em tudo, ela quebra tudo, ela se irrita o tempo inteiro. Então, é natural que oferte-se para aquela criança mais tela. Então, é retroalimentado. Quanto mais questão de desenvolvimento a criança tem, mais naturalmente dela ela vai ser ofertada. Então, é super comum eles coexistirem. E isso é real, mas mesmo assim, mesmo eu sei que tem um momento que a criança tá ali quieta, vendo na TV, que a mãe vai organizar outras coisas, ok, eu acho que faz parte do dia a dia, mas assim, é o ponto de equilíbrio que tem que começar pela gente, né? Assim, as crianças que interagem no consultório, eles sempre falam, quando eu começo, vamos tentar reduzir, vamos controlar aí 2 horinhas. Aí aponta pra mãe. Fica no Instagram a noite inteira. Eu falo, tá vendo? Sim. Isso aí. São espelhos, né? Não adianta. Vou fazer o que com uma criança se a mãe tá o tempo todo no celular, né? Sim. O outro joga videogame o dia inteiro. O pai joga videogame o dia inteiro. A mudança tem que começar pela gente. Sim, verdade. Com certeza. E assim, cabe a nós também, né, a gente afastar questões orgânicas, isso é muito importante, né, porque às vezes a gente também pega crianças que têm um atraso na linguagem ou que não têm um bom desempenho escolar e você às vezes pede uma audiometria e tem uma audiometria alterada, ou você perde um teste de acuidade visual e essa criança também não está enxergando bem, então como é que ela vai ter um bom rendimento na escola, principalmente numa fase às vezes de alfabetização? Ou assim, aquela criança que também você vai percebendo na curva, por isso que é tão importante as crianças fazerem a puericultura, né, direitinho. Às vezes as pessoas banalizam, meu filho tá bem, mas assim, o quanto que é importante isso, ir nas consultas de rotina para que com calma a gente avalie, porque as condições de saúde dessa criança são refletidas pelo crescimento dela, então aqueles gráficos são importantíssimos e pelo o desenvolvimento também, né? E a gente com isso acaba pegando às vezes crianças com alguma deficiência nutricional, carências vitamínicas, por exemplo, que a gente sabe que B12, que tanto influencia na questão neurológica, ou às vezes essa criança tem uma anemia ferropriva que também vai deixar essa criança mais apática, né, enfim, uma criança que não vai estar mais prostrada, mais hipoativa, que não vai estar ali com
com ânimo de fazer outras coisas e de aprender também, vai acabar atrapalhando isso. Uhum. Ou pode ter até um hipotiroidismo, uma alteração realmente endócrina que possa justificar isso, né? Enfim, então o que eu queria te perguntar agora, na verdade, a gente fez esse gancho aí para lembrar dessas questões orgânicas, né? Mas eu queria, mais uma vez, voltando à questão da tela, lembrar o quanto que a tela ela acaba atrapalhando, né, na questão da plasticidade neuronal, que é tão importante quando a gente pensa nas estratégias, né, de terapias para essa criança. O que você diz, então, a respeito disso, né? Olha, plasticidade. Vamos primeiro explicar o que é plasticidade cerebral, né? Porque Uhum. deve ter gente que não sabe direito. Plasticidade é a capacidade do nosso cérebro de criar novas conexões. Daí que a gente tem a capacidade de aprender. Quanto menor a criança, mais fácil esse cérebro cria novas conexões. Por isso que a criança aprende com muito mais facilidade do que o adulto, que aprende com mais facilidade do que o idoso. A plasticidade, o cérebro vai ficando mais duro. Uhum. E como é que funciona? Ela é assim: use ou perca, é como eu explico a plasticidade. Então, você cria um novo circuito cerebral. Quanto mais você ativa, quanto mais você usa, ele fica fortalecido. Quanto menos você ativa aquele circuito, ele vai enfraquecendo. Exemplo, na prática, quem é destro, tenta escovar o dente com a mão esquerda. Não vai rolar, vai ser difícil. Você está tentando criar aquela nova conexão. Faz isso 100 vezes, né? Sim. 200 vezes, você vai estar escovando numa boa Sim. com a mão esquerda, porque você fortaleceu aquele circuito quanto mais você ativa, tá? Então, isso é a plasticidade neuronal normal. E aí, o que a tela faz com o nosso sistema, né? Ele ativa o nosso sistema de recompensa imediata. O que isso significa? É o sistema de prazer. Então, a tela, ela entra no nosso sistema dopaminérgico, ativando dessa forma a recompensa imediata. É igual os ratinhos de laboratório, que corre, aperta um botão, ganha um petisco. Corre, aperta um botão, ganha um petisco. A tela ativa repetidamente esse nosso botão Esse condicionamento, né? Esse nosso botão de recompensa imediata, tá? E o que isso significa? Que quanto mais você ativa aquele circuito, isso se fortalece. Então, o cérebro vai entrando num funcionamento do prazer sem o esforço. Prazer sem esforço, prazer sem esforço. E o que seria esse esforço? É a tolerância à frustração, o controle de impulso, a atenção sustentada. A gente não precisa de nada disso para receber informação passiva da tela. Então, a criança está o tempo todo na frente da tela, fortalecendo esse circuito. Beleza. Aí, corta para o segundo momento. A criança foi para a terapia. O que é feito na terapia? O oposto. A gente tem um esforço prolongado em que a gente precisa ter uma atenção sustentada, controle de impulsos, tolerar a frustração para gradualmente ganhando recompensas mínimas, né? É o oposto. A terapeuta está tentando ativar um novo circuito para que ganhe uma nova habilidade. Tudo bem, ela pode ganhar aquela habilidade na terapia, até ela não vai apagar aquela habilidade que foi ganhada. Mas você concorda que é uma competição desleal. Então, a gente está fortalecendo muito mais um circuito em detrimento de outro. Sim. Por que hoje todo mundo está viciado em tela e com sintomas de TDAH? Por conta disso, é o sistema de recompensa imediata, que é da mesma forma que funciona drogas, vício, é o mesmo sistema. E ele realmente prejudica nossas funções executivas. E é por isso que a gente brinca, tá queimando o neurônio, derretendo o neurônio. É porque a gente está ativando um circuito que, se ele for ativado 20 horas por dia e 2 horinhas eu tentar ativar o circuito oposto, de eu parar na frente de um caderno para pensar, para me esforçar, aí vai ficar muito mais difícil para essa criança. O cérebro é um músculo, né? Então, a gente precisa treinar. E aí, a gente está dando uma droga potente para uma criança que ainda nem tem esse filtro, não tem esse controle. Então, assim, é muito perigoso. Assim, como eu não sou extremista, né? Porque eu acho que a gente precisa ter o equilíbrio. A gente tem isso, como que a criança também. Mas eu acho que precisa ter um equilíbrio, assim, muito importante, porque é uma droga potente que a gente está dando na mão das crianças, que a gente nem sabe o resultado disso, porque a nossa geração nem viveu isso, Não né? teve, exatamente. Eu acho que não é assim, aterrorizado, tipo, meu Deus, se a criança olhar pro celular, ela vai na hora derreter o neurônio e virar TDAH. Não é isso. Mas pensa nas 24 horas. Quantas horas do dia essa criança está ativando novos circuitos de comunicação, interação social, previsibilidade? Porque na tela eu não preciso lidar com o outro, com o imprevisto do outro, com a vontade do outro, não preciso ter nenhuma habilidade cognitiva, emocional, comportamental para estar na frente da tela. Então, quantas horas por dia eu estou ativando um circuito de novas habilidades e quantas horas por dia eu estou ali recebendo essa informação? Se o mínimo do dia é essa informação da TV, da tela, tá tudo certo.
Agora vamos para um assunto também, né? E assim, eu além do consultório, né, da clínica, eu também trabalho em escola. Eu trabalho no setor de inclusão de uma escola. E eu trabalho até com os mais velhos, mas já trabalhei também com crianças. E aí, assim, eu vejo que o laudo é como se fosse o alvará para a escola começar a trabalhar e fazer alguma coisa, né? Só que a lei, né, a LDB, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que, identificada a barreira, você precisa eliminar naquela hora. Muito pelo que você falou, né? Eu sempre falo, né, da neuroplasticidade, que é como se fosse aquele cimento fresco. Então, se você não está moldando ali naquele momento, naquela hora, vai secar, né? Então, vai ser mais difícil depois para você conseguir alcançar aquela habilidade. Então, se a escola fica esperando um CID, um laudo, para começar a agir, isso acaba prejudicando. A criança fica com defasagem, numa alfabetização. Então, uma criança que, de repente, teve um problema de pandemia, ou que realmente tem um TDAH ou um transtorno do espectro autista, em que o laudo não está limitando aquela criança, mas que ela vai ficar com as defasagens. Porque se você não está fazendo a barreira naquele momento, você está criando esse branco ali na criança. Então, eu vejo muito isso, né? Essa pressa de preciso de um laudo, as famílias correndo atrás desses laudos, de que precisa de um laudo, e aí na lei fala só sobre o autismo, e aí não fala do TDAH, então aí as mães ficam pedindo o laudo de autismo para conseguir a escola adaptar o que tem que adaptar, para conseguir uma mediadora. Então, assim, isso me preocupa muito também, né? Porque a gente vê aí que tem muitos casos. Aumentaram, né, os casos relacionados ao transtorno do espectro autista, ao TDAH. E eu entendo que hoje a gente tem mais testes, a gente consegue mensurar melhor. O DSM mudou muito as nomenclaturas de TDAH, de autismo. Eu entendo que a gente tem esse diagnóstico agora de uma forma mais ampla, porque antes essas pessoas passavam batido, né? A gente não identificava. Mas, assim, eu enxergo também que existe uma pressa. E aí isso acaba fazendo um diagnóstico. Você enxerga isso? Eu queria saber se você tem essa percepção ali no seu consultório. Muito. Isso é preocupante, isso me deixa nervosa, isso é real. Isso expõe uma pressão que a gente vive, eu acho que vocês também, no dia a dia, de o que o sistema exige e o que a criança precisa. E não é nem só em relação à escola, tá? Em relação a tratamento, a plano de saúde, eu também tenho o tempo inteiro que tá botando o que o sistema exige, o que essa criança precisa, tá? E dentro disso, acaba que muitos diagnósticos são errados, sim, porque são com pressa ou por uma necessidade ali da família imediata, uma necessidade puramente burocrática e não da criança, tá? E aí, em relação à escola, né, especificamente, a gente tem que entender exatamente isso. O CID, ele é uma porta de entrada, ele não é um ponto final. Então, através do CID, TDAH, por exemplo, beleza, virou uma moeda de troca. A escola quer o CID, quer a moeda para destravar a adaptação do TDAH. Sim. Mas o CID de TDAH não me diz que adaptação essa criança precisa, né? Não é um copia e cola. TDAH, então eu vou fazer essa receita de bolo aqui, essa criança vai aprender. Não, tem TDAH desatento, tem TDAH impulsivo, tem TDAH hiperativo. Essa criança aprende melhor pela via visual, auditiva, onde que a atenção dessa criança trava, qual que é o interesse, qual que é a habilidade maior, tem uma dislexia, não tem uma dislexia. Então, o mais importante não é o CID de fato, o mais importante é mapear aquela criança, né? Como que é a habilidade, a fragilidade daquela criança para eu entender como que eu vou adaptar para ela aprender. Afinal de contas, o objetivo da escola é ensinar. Então, é como que eu vou adaptar essas atividades para que essa criança possa aprender independente das suas limitações. E, realmente, acontece essa pressão, porque as escolas, eu ainda escuto muito isso no consultório. Eu preciso do laudo para poder a escola fazer a adaptação. É importante as famílias saberem, isso é contra a lei, está descumprindo a lei. No momento em que a escola observa um atraso de desenvolvimento, uma dificuldade, seja o que for, na mesma hora ela já inicia as adaptações, enquanto ela vai notificar para a família que, olha, vamos procurar saber o que está acontecendo. E a família vai buscar o exame que for, o médico que for. Como que eu acho que deveria ser o ideal? Como eu vi até semana passada com um paciente que morou nos Estados Unidos. Então, tem outros países que acontece dessa forma. A inclusão em outros países, assim... Que, para mim, seria, assim, é o perfeito. A escola nota que tem alguma questão. No caso dele, era até uma facilidade, tá? Mas a escola nota que tem uma dificuldade ou uma facilidade. A escola notifica ali a família, a gente vai começar a olhar para isso, então busca o médico para ver se tem um exame, enfim, se tem uma terapia. A própria escola, sem CID nenhum, vai
direcionar para uma avaliação da própria escola. Tem a neuropsicopedagoga ou a neuropsicóloga que vai fazer uma avaliação completa, vai mapear o aprendizado daquela criança. E aí, a partir daquilo dali, a própria escola já começa a fazer as adaptações necessárias para o aprendizado daquela criança, enquanto a família está buscando paralelamente o que for necessário. Aqui no Brasil, é o contrário. A escola quer o CID, a etiquetinha, TDAH, dislexia, parará. Coloca ali, faz um PEI, o Programa de Ensino Individualizado. Copia e cola, como se fosse uma receita de bolo. Todos os disléxicos, então, aprendem da mesma forma, entendeu? Todos os autistas, então, aprendem da mesma forma. E aí, no final das contas, a gente consegue o CID e não consegue nada para a criança. A gente só consegue o burocrático, né? O que ela conseguiu? CID Nada. E um PEI para guardar na gaveta. A escola está protegida legalmente, ali, juridicamente, porque tem um laudo. Mas a criança, de fato, ela não conseguiu nada do que ela precisava. Então, era melhor que ela não tivesse nenhum CID, mas que a escola tivesse feito já de cara a adaptação. E a lei exige isso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa passar essas informações mesmo, de, olha, barreira identificada, você já precisa, a escola já precisa eliminar. E na escola que eu trabalho, eu faço justamente esse mapeamento. Eu já percebo, já faço esse mapeamento, os testes, né? Não com resultado, porque não é uma avaliação que eu faço na escola, mas eu identifico quais são as dificuldades na aprendizagem, especificamente quando o meu trabalho é na escola, e aí a gente entra num plano de ação, porque tem o PEI, aí tem o PDI, tem o PAEE, então porque assim, o PEI é o que você faz com a criança dentro da sala de aula, como que o professor tem que agir perante aos outros alunos. Mas existe o PAEE, que é o quê? O que aquela criança pode fazer numa sala de recursos. A gente identificou que o problema dela é de atenção, é de regulação emocional, é hipersensibilidade. Te leva ela no momento naquela sala, e aí ela vai e é estimulada com aquela habilidade específica. Por exemplo, o aluno está com 3 tempos de matemática, ele tem descalculia, não acompanha a turma, né? Porque não está nem fazendo a divisão e aí o aluno já está em equação. O que você vai fazer? O aluno assiste o primeiro tempo ali de matemática, interage com a turma, com aquele conteúdo novo, e aí no segundo tempo, de repente, vai para essa salinha para trabalhar aquela habilidade específica, né? Então, assim, a inclusão real seria assim, né? Mas um dia a gente chega lá, né? Acho que a gente está no caminho. Sim. E eu acho que buscando esse gancho aí, né, de querer um CID, eu acho que muitos pais também chegam para a gente, principalmente para nós médicos, né, querendo um exame complementar para diagnosticar. Então, não é incomum, eu acho que isso é muito frequente, o pai querer uma ressonância, querer um eletro. Isso aí são queixas, eu acho que muito frequentes. E a gente tenta até explicar, assim, às vezes, assim, o transtorno que é uma ressonância para uma criança, né? Porque, assim, pega uma criança que já tem alguma alteração comportamental para entrar num tubo, não vai ser fácil, né, fechado, que vai ficar meia hora ali. Então, a maioria das crianças precisa fazer o exame sob sedação, com anestesista. Então, assim, não é um exame também isento de riscos. Então, a gente tem que indicar os exames de uma forma muito criteriosa. Eu queria ouvir aí a sua experiência com relação a isso, que acredito que seja até pior do que a minha, né? Porque você já pega os casos, às vezes, né? Isso daí é uma luta diária para as pessoas entenderem. Eu entendo que é difícil para quem é leigo, para quem não é da nossa área ali de educação e medicina, para o leigo entender como é que isso funciona, né? Porque, assim, não é matemática, eu falo isso todo dia, medicina não é matemática, infelizmente, não é 2 mais 2 é 4, é muito mais complexo do que isso. Na minha área de neuropsiquiatria, a grande maioria das vezes eu não vou precisar de exame nenhum, porque não tem nenhum exame que diga os transtornos do desenvolvimento, autismo, TDAH, dislexia, descalculia, os transtornos de humor, nenhum exame vai me dizer isso, nenhum. A gente só pede exame realmente quando a gente quer descartar alguma outra causa, alguma outra comorbidade, enfim. Então, na maioria das vezes, eu não preciso de exame nenhum, tá? E aí, vai da confiança do médico. Então, eu acho que a família tem que confiar no médico, porque realmente, você chega numa pessoa que você nunca viu e a pessoa vai dizer, teu filho tem isso. Da cabeça dela, tô dizendo da minha cabeça, né? Então, assim, não tem um exame que tá dizendo. E quando a gente pede exames, que tem casos até que a gente precisa, a maioria das vezes vem tudo normal, né? Porque os transtornos do desenvolvimento, a princípio, não tem causa orgânica, então os exames vão vir normais mesmo, tá? Então, a primeira coisa importante que eu queria pontuar é a confiança. Se você não tem confiança naquele médico, você não vai acreditar no que ele tá falando, porque ele não vai te mostrar 2 mais 2 é 4, tá? Você tem que confiar no conhecimento dele. E aí, realmente,
não tem exames. Como que a gente faz o diagnóstico, então, da nossa cabeça? Não. Existem protocolos da DSM-5, critérios diagnósticos. E existe a questão que os sintomas, eles estão sempre num espectro, né? Não é só o autismo. Então, assim, a gente tem ansiedade. Você não fica ansiosa? Você tem ansiedade, Sim. mas você tem transtorno de ansiedade? Não. Talvez não. Uhum. Você tem insônia de vez em quando, mas tem transtorno de sono? Não, você fica desatenta, esquece onde deixou o carro. Sim. Eu esqueço um monte Sim. de coisa e eu não tenho TDAH, entendeu? Manias, tem metódico, tem manias, às vezes, não gosto de socializar, eu não gosto de socializar, eu não sou autista. Então, assim, são sintomas que todo mundo tem, mas que no espectro não são patológicos. Então, a grande sacada é a gente entender que aqueles critérios ali, aqueles sintomas presentes na criança, eles ultrapassam o saudável. Eles estão causando prejuízo em diversas áreas do desenvolvimento, tá? Então, assim, são sintomas que todo mundo tem, né? Agitação. Qual criança não é agitada? Toda época. A criança tem que ser ativa, né? Então, como é que eu vou saber se ela é hiperativa? Né? Porque aquilo ultrapassa uma normalidade. Então, assim, essa sacada é difícil, mas existem critérios que apoiam a gente, existem avaliações que apoiam a gente. Existe o critério da pervasividade, que é isso? É um nome difícil. Todo transtorno de desenvolvimento, ele é pervasivo, ou seja, ele vai causar prejuízo para essa criança em qualquer ambiente. Então, eu vou verificar aquela dificuldade na escola, em casa, no parquinho, na aula de natação. Todos eles têm sintomas desde a primeira infância. Então, ninguém vira autista ou vira TDAH. São sintomas que desde a primeira infância já estavam ali em menor ou maior grau. Então, assim, realmente não existe exame, a gente tem que ter confiança no médico. Muitas vezes o diagnóstico vai demorar muito. Eu tenho paciente que está, 5 anos, e a gente não tem CID, a gente não tem diagnóstico, porque eu não sei o nome do que ele tem. Mas, enfim, a gente está na busca. Mas isso não significa dizer que ele não vá tratando as necessidades dele individuais, né? A gente tem que individualizar esse cuidado. E eu acho que aí a gente aproveitar até um gancho importante, né? Assim, eu acho que está havendo uma certa inversão na sociedade com relação, assim, ao que realmente eu devo investir, né? E eu acho que, assim, o investimento em saúde, em educação, são investimentos, assim, que são prioridades. E a sociedade hoje inverteu muito esses valores. Então, assim, você ter confiança, né, no que, assim, eu confio em você de olhos fechados, tanto que todo paciente meu, né, que eu preciso de uma avaliação neurológica, assim, eu encaminho para você, assim como eu faço a mesma coisa também quando eu preciso de uma avaliação neuropsicológica aí com a Renata, enfim, eu acho que isso é muito importante, isso não tem preço, você confiar e ver qual a formação desse profissional, porque, assim, infelizmente, a gente tem muitas situações, assim, pessoas divulgando laudos errados também, porque não tem essa vivência, não tem uma boa formação, não fez uma residência médica, não tem, eu sempre oriento as pessoas, você viu o RQE do seu médico? Então, assim, ele tem que ter tido, porque, assim, me desculpem os colegas, mas, assim, fazer uma pós-graduação à distância, ele não teve essa situação dessa escuta ativa, de ver na pele aquilo ali, de ter aquela experiência, como a gente tem 60 horas semanais na residência médica. Então, assim, isso é imprescindível quando a gente trata de crianças e quando a gente trata de situações que vão rotular essa criança e que vão trazer muitas demandas, né? Então, assim, eu acho que é só aproveitando esse gancho para poder até falar sobre isso, né? É total. Toda vez no consultório também é repetitivo, eu falo, gente, vamos tentar investir no que vale a pena, né? Às vezes às vezes a família tá gastando Uber, ônibus, para ir um monte de lugar de médico de plano de saúde, de terapia, que no final das contas, e aí, o que tá sendo trabalhado ali? Não sabe. Tá 1 ano lá, o que melhorou? Não sabe. Vai ficar para sempre ali naquele tratamento de repente, numa terapia assertiva, né? Mesmo que seja um investimento, né? Sim, é um investimento, eu concordo que claro que, né, tá difícil para todo mundo. A gente, às vezes, gostaria que o plano de saúde pudesse cobrir tudo, que o SUS pudesse cobrir, mas não é a realidade. Os profissionais muito bons, muito experientes, em geral, não estão no plano de saúde. É difícil você também encontrar vaga pelo SUS. Então, vale a pena, às vezes, você não ter ali, sei lá, é difícil julgar, mas uma viagem, um celular ou alguma coisa ali para poder pegar aquele dinheiro e pagar 6 meses de uma boa terapeuta. Porque eu falo muito para eles isso, paga que você vai ver a diferença. Não vai se arrepender, me fala, paga essa terapia aqui, daqui 6 meses você me fala. E assim, nunca teve ninguém que falou, teria sido a mesma coisa se eu tivesse ido pro
enfim, para terapia X ou Y que pagava R$19. Eu acho que não só eu acho que o adulto também fazer uma reflexão, uma autorreflexão de ver assim, o que no meu comportamento também, porque a gente quer que a criança seja calma, mas aí a gente briga com a pessoa no mercado, a gente discute com a pessoa no trânsito, discute com o marido na frente da criança, e a criança é esponja. Então, assim, o comportamento dela é totalmente reflexo do comportamento do adulto. Então, não adianta a pessoa estar lá o dia inteiro, como você falou, na tela, no não sei o quê, e fala assim, filho, você não pode ficar assim, olhando para a tela, né? Sim. Então, assim, eu acho que lembrar disso também, da gente também procurar mudar, porque os nossos filhos são reflexo, né, do nosso comportamento também. Eu acho que é muito importante isso também, né? E não raro, por exemplo, pais que são muito embotados, assim, crianças que são até espectro, suspeita de transtorno de espectro autista, ou também do TDAH, por exemplo, ou aquela família impulsiva que você não consegue nem falar. O cara já te atropela, você não consegue concluir um raciocínio, que a pessoa já vem com outra pergunta te atropelando e nem ouviu o que você falou. Então, assim... Já vê logo, né? Exatamente, a gente já vê isso logo, eu até brinco com os pais, quando eles começam, aí eu até brinco, eu falo, acho que eu tô vendo de onde vem, tô todo sem graça. Não, eu devo ter alguma coisa. Eu falo, vamos fazer uma avaliação, tem que começar por você, né? Então, assim... mas acho que a gente tem que ter essa prática de encaminhar a família também. Assim, é chato, às vezes, né? Socialmente, assim, pra mim seria muito preferível eu só tratar ali da criança e ignorar os pais. Mas vou dizer que 70% do meu tempo, eu tô tratando os pais. Assim... Todo dia eu encaminho alguém para psiquiatra ou para psicólogo. Todo santo dia. Porque, na maioria das vezes, eles não vão. E eu vou encaminhar uma segunda, uma terceira vez. Mas a gente não pode ter esse medo. A gente tem que encaminhar mesmo. Porque é isso, eu trato a criança. E a criança está inserida num ambiente confuso. Sim. Queria falar uma coisa também com você, de uma pergunta, de uma situação que eu passei, assim, bem absurda, tá? E aí eu queria ouvir você, né? Ouvir a opinião de vocês. Uma vez, eu cheguei para avaliar uma criança que tinha 4 anos, e aí, nessa avaliação, eu coloquei atrasos do neurodesenvolvimento que ele estava tendo, assim, para mim era nítido esses atrasos, e eu pontuei nessa avaliação, coloquei uma hipótese, né, porque o que eu posso fazer é dar uma hipótese diagnóstica, eu não fecho o diagnóstico, e aí eu coloquei a hipótese diagnóstica e mandei entregar à pediatra, porque a pediatra não tinha encaminhado essa criança para a mãe, e a mãe, por conta própria, levou, e ela falou que era para rasgar a minha avaliação. Rasgar, assim, eu me senti muito mal, sabe? E ela falou que era para rasgar porque cada criança tem o seu tempo. E aí, aquilo me preocupou, porque uma médica pediatra fazer isso, sabendo de tudo que a gente conversou aqui hoje, da neuroplasticidade, do cérebro, que é um cimento fresco. Então, assim, olha a janela que a gente vai perder de aprendizagem se a gente não identifica o atraso. A hipótese, mas é uma hipótese. Então, assim, ela estava falando ali que cada criança tinha o seu tempo, prorrogando ali um diagnóstico que ela não rasgou, acredito, mas acreditou na médica, mas continuou comigo, então alguma coisa... Ficou lá e cá. Sabe? Mas, assim, com o tempo, né? E, assim, se a pessoa não quer ouvir... Eu sou bem assim, não quer ouvir o diagnóstico, não escuta, vamos tratar. Eu sou bem assim, então tá bom. Então vamos tratar e vamos daqui a pouco ver, vai num outro especialista. Mas eu encaminhei para um neurologista na minha avaliação. E ela falou que não, que era para rasgar, que... entendi. Entendeu? Entendi. Então eu queria que você falasse aqui... dessa ajuda, né, dessa equipe multidisciplinar, a importância desse processo, né, da gente se comunicar, de procurar especialista que fale a mesma língua também, porque igual esse caso, que uma pediatra fala para rasgar minha avaliação, mas ela quer continuar comigo, mas continua indo na pediatra, então eu queria saber a sua opinião, né, de como funciona. Isso complica muito, né, a mãe fica super confusa, imaginando, ela escuta uma informação do pediatra, ela escuta uma informação do outro, alguém tá doido nessa história, né, então assim, vou ser repetitiva, porque eu acho que tem que existir uma confiança naquele profissional, porque senão eu não sou doida, eu falo o que é real. Então, assim, tem que existir uma confiança naquilo ali. A questão do tempo de cada criança. Claro, cada criança tem seu tempo realmente para desenvolver cada coisa, uma peculiaridade. Agora, por que existem os marcos do desenvolvimento? Porque a gente sabe que existe um limite, né? Um limite. Se a gente não tiver, vai ter criança que anda com 4 anos. Eu tenho paciente que andou com 10. Eu tenho criança que falou com 12. Tá ok? Não está. Exatamente. Então, assim, existem marcos do desenvolvimento, existem.
E eles são super elásticos. Isso que eu falo. Quando eu, assim, eu já dei até aula em escola para professora, mostrando esses marcos, eles são hiper elásticos, assim, para, por exemplo, desfraude. A gente tem até 4 anos para começar o desfraude. Então, assim, a gente sabe que a maioria das Sim. crianças desfrauda antes dos 4 anos, as crianças típicas. Então, eles são super elásticos para falar a primeira palavrinha, para sorrir. Eu acho que até 6 meses. E recém-nascido, daqui a pouco já tá olhando pra gente Sim. sorrindo. Então, assim, eles são super elásticos, eles não são rígidos, eles não são limitados. A gente dá uma margem boa para a criança desenvolver aquela habilidade, mas existe um marco. Então, assim, se atrasou aquele marco, eu não posso fechar os olhos. Negligenciar essa Sim. informação, Não adianta, né? cada criança tem seu tempo, concordo totalmente, porém, desde que esteja ali dentro dos marcos saudáveis. É diferente de uma criança atípica, que aí a atípica, por exemplo, um autista nível 3, aí realmente cada um vai ter seu tempo e não existe limite nenhum. O céu é o limite. Ele Sim. pode falar com 20 anos. Sim. Mas, assim, se ele não tem um diagnóstico, a gente tem que seguir alguns marcos, tá? E aí eu acho que alguns profissionais entram muito nessa coisa de que, hoje em dia toda criança tem alguma coisa, a infância virou Sim. sintoma, e aí já entra numa coisa meio de se cegar e, bota essa criança na escola e... Entendeu? Tudo é bobeira. Bota essa criança na escola e vida que segue. Bota essa criança na escola e vida que segue. Tem uns que hipervalorizam, né? E outros que também negligenciam demais, né? Tem. Exato. E eu Mas acho que a aí- gente não pode estar nem lá, nem E cá, nem cá. entendeu? Existe Exatamente. alguma coisa... Vamos ver o que é, em vez de falar, não é nada entrando na escola. Aí, 5 anos depois, tá lá a criança, totalmente com todos os critérios de Mas, autista. infelizmente, a gente pega muito isso. Eu acho que dentro da neurologia, claro, diagnósticos errados acontecem, mas, assim, o pediatra geral tá com uma formação muito deficiente, né? Assim, a gente tá pegando... Ou são os pediatras muito antigos, que também eu acho que não tem essa... Não se abriram ainda pra isso. Não se abriram muito para isso. Então, não é incomum você pegar uma criança que já tá lá com quase 2 anos, que ainda não deambulou e que acha que fala... Que vem, assim, com... Tipo, principalmente às vezes em áreas menos desenvolvidas, às vezes, por exemplo, na Baixada Fluminense, nada contra, mas a gente sabe que às vezes chegar uma informação mais atualizada, né, e com profissionais mais capacitados é um pouco pior, né? Então você pega, às vezes, crianças que já estão com um atraso, que já é um sinal de alerta, porque é isso, um atrasozinho, não falou, eu brinco assim, tem coisas que a medicina não ensina, mas quantas vezes a gente vê um menininho mais preguiçoso que fala, assim, demora um pouco mais para construir as frases, e ok, mas o resto tá tudo ok, tá tudo normal. Às vezes é mas personalidade, às vezes né? a gente Ele é a gente pega atrasos que não podem ser negligenciados e que não podem existir, né? E aí eu acho que é importantíssimo isso, essa conexão, e aí muitas vezes a pessoa vai num pediatra ou do convênio ou do SUS que vê um monte de crianças, sequer tem criança que não tem gráfico mais de peso e de estatura. Então, assim, isso é uma questão muito séria, muito grave, né? Enfim, então eu acho que essa comunicação efetiva, né, entre o pediatra, o neurologista, a neuropsicopedagoga, a psicóloga, enfim, os terapeutas dessa criança, né, porque muitas têm às vezes um atraso na fala, você tem que estar também em contato ali com aquela fono. Eu acho que isso tudo tem que existir antes mesmo da gente estar passando e divulgando para a família. Às vezes, antes da gente sentar com essa família para conversar, ouvir todos esses profissionais que estão assistindo essa criança para ver qual a opinião da escola. Eu sempre falo, às vezes, quando chega com uma queixa, por exemplo, eu acho que ele está com atraso. Ele tá, e a escola? O que te passa com relação a isso? Primeira coisa que geralmente chama atenção é a escola, porque ela tem ali um N de crianças, né, que ela compara um pouco. Então, às vezes, a primeira demanda, o primeiro nem é da própria família, às vezes é até da escola, né? Então, é muito importante isso. E aí eu queria ouvir, né, a sua opinião com relação a isso também, né? Assim, hoje em dia todo mundo, ou eu vejo assim, as profissionais da área de educação, de saúde, que deveriam estar preparados para orientar essas famílias, na maioria das vezes não estão. Então, ou as pessoas têm muito medo, acho que com excesso de informação, né, de transtorno, paraná, ou as pessoas têm muito medo de falar no assunto, e assim, é aquela criança que claramente não está tudo bem, e a escola fala, tá tudo bem, fulano fica
ótimo. Aí eu falo, impossível, não fica ótimo, entendeu? Aham. Aí eu não sei se é um medo, alguma coisa jurídica, alguma coisa de falar. Ninguém quer mediadora, porque a escola entra com financeiro. Entendeu? Aí Vários. os professores. Assim, eu acho que também é muito da questão de eu não quero ter trabalho. Então deixa sabe? quieto, tá tudo então não tô bem. vendo nada, eu tô conseguindo lidar, porque se eu tiver que estudar. Mas assim, dá mais trabalho assim, Dá né? Se a mais gente parar pra trabalho pensar, assim. não é? Sim. Porque uma criança que não tá sendo tratada, que você não tá enxergando essa dificuldade, ela só vai piorar. Mas cada um tá olhando muito pra si, né? É. Ninguém tá lembrando que essa criança vai crescer, daqui a pouco ele vai ser adolescente, Exatamente. daqui a pouco ele vai ser Isso adulto. aí. Então, assim, eu não estou preparando um indivíduo para a sociedade que deveria ser o nosso papel a Sim. princípio. Então, acontece isso e acontece o oposto também. A gente usar os termos de diagnóstico, a gente tem que ter cuidado. Não são termos assim, igual ansiedade, já virou. Ansiedade, historicamente, seria um CID, Uhum. né? Mas a gente fala, ai, tô ansiosa, tô em depressão. Já virou uma Uhum. forma de falar. Sim. Só que isso tá acontecendo com TDAH e com TOD. Então, Uhum. assim, Uhum. também ouço da terapeuta ou da psicóloga ou da fono, sei lá, da escola, falar, eu tô achando que fulano tem TOD. Eu tô achando que fulano tem TOD. TOD não é um diagnóstico comum. Eu acho até, aproveitando aí, você está me dando uma brilhante ideia, eu acho que isso tem que ser um tópico de um outro podcast nosso, outra conversa, Aham. porque assim, às vezes a falta de limite, porque o pessoal está confundindo um pouco de educação, uma educação mais Básica. permissiva, Sim, né, sim. com falta de educação e falta de limite, né? Sim. Então, é isso aí, eu acho que a gente até É explora, que eu acho que lógico. hoje a gente nem vai ter muito É. tempo Exatamente. para poder estar conversando sobre isso, porque é um tema também É um tema. é um tema Sim. importantíssimo Educar esse, essas famílias, falar sobre esses É um transtornos tema. que também são. Meu filho tem TOD. Mas assim, o TOD, na verdade, é uma consequência de alguma coisa não tratada, né? Acho que não tem nem no DSM o TOD, né? Então, assim, é um. É complicado. É um tema, igual você falou, para ser discutido profundamente. Mas acontece, entendeu? Então, assim, as profissionais, acontece muito essa falta de conversa, porque as profissionais estão ganhando pouco pelo plano de saúde, não tem disponibilidade nem de tempo, nem de nada para conversar comigo. E aí, a família é quem fica mais insegura, né? Porque se não tem uma narrativa em comum, eu tô orientando de uma forma, e aí a psicóloga que deveria estar falando o que eu estou falando há muito tempo, nem tocou no assunto. A família nem sabe o que está sendo tratado naquela psicóloga. Aí, realmente, a gente não chega a lugar nenhum. Eu prefiro que tenha uma terapia sendo bem feita, do que um monte Claro, de terapia que não está chegando a lugar nenhum. Bom, e aí o que eu acho que para a gente encerrar aí, né, porque estamos chegando ao fim aí, né, da nossa conversa, se você hoje pudesse dar um conselho para uma família que acabou de receber um diagnóstico, que conselho seria esse? Assim, o que você acha que... Vamos deixar de mensagem aí, porque muita gente às vezes vai estar nos assistindo, que pode às vezes ter ou despertado para isso, ou já ter recebido um diagnóstico para isso. O que você poderia deixar de mensagem aí? Olha, o que eu costumo falar? Que o CID, né, o diagnóstico, ele tem que ser uma porta aberta, ele não é um ponto final. Tá começando ali. Demos o CID, demos o diagnóstico, agora sim vai começar toda a jornada, tá? Então, é entender quem é aquela criança dentro daquele diagnóstico. O diagnóstico, a criança não é um papel, não é um laudo. Ele continua sendo fulaninho de tal, com o jeitinho dele, filho de fulano e fulano, que tem um CID, né? E aí, a partir desse CID, eu oriento as mães a aproveitarem para estudar sobre o tema, colher informações, aprender como eu vou ajudar o meu filho a partir daquilo. Primeira coisa. Segunda coisa, eu acho muito importante mapear aquela criança. Então, não parar no diagnóstico, tá? Descobri que ele é isso, isso ou aquilo. Ok, vamos mapear. A criança é um mapa mesmo, então a gente tem que entender cada território, a linguagem, o desenvolvimento sensorial, o emocional, o comportamento. Isso exige uma equipe multidisciplinar, bem integrada, para que eu possa ver a criança como um todo e não só uma foto. Porque na consulta eu vejo uma foto da criança. Para fazer uma avaliação, eu preciso de um vídeo. Então, eu preciso que todo mundo que está em torno daquela criança me passe informações verídicas de como que aquilo está funcionando, tá? Quando a gente tem essa equipe, né, bem integrada, em que eu consigo ligar mesmo para o profissional e falar como é que foi, como é que não foi, uma dica, uma estratégia, a família fica mais segura e a coisa anda com muito mais facilidade. E para as mães eu falaria assim, respira, organiza a mente, porque o diagnóstico vai estar lá para o resto da vida, não adianta sair correndo. Então, respira, organiza a mente, se a mãe não estiver bem, hipótese nenhuma, a criança vai ficar bem, para a gente começar a buscar uma rede de apoio, buscar informação e começar a jornada. Sim, sim.
É isso, né? Com certeza. A gente Muito queria obrigada. te agradecer muito, né? Eu acho que foi muito esclarecedor e só foi aí o palco para o primeiro de muitos e muitos episódios, porque eu acho que é isso. A gente tem que tentar munir, né, essas famílias, né, com informações concretas, com informações verídicas e entender a criança que ela tem as suas individualidades, a infância tem as suas nuances. Então, a infância em pauta é justamente para a gente poder entender isso, né, que a criança tem sim as suas individualidades, mas tem questões que não podem ser negligenciadas e que têm que ser avaliadas com pessoas com experiência. E muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, e o propósito é esse, é ajudar outras famílias, e foi muito satisfatório. Espero mais vezes. Com certeza. Tô esperando o próximo tema.